Vamos dar início à nossa reunião. Hoje nós vamos ter aqui o nosso irmão José Manuel, falando sobre o Evangelho. Vamos começar então com a nossa prece, agradecendo, a presença de todos vocês, e vamos aproveitar mais uma ocasião que a gente está aqui junto para a gente estudar e compreender e praticar a doutrina espírita que tanto nos auxilia na nossa vida, Nesse momento, pedimos aos amigos espirituais que aqui estão, que nos auxiliam no trabalho dessa casa, que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados e desencarnados, possamos refletir sobre o estudo que será feito, que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado e inspirado, e que todos nós possamos sair daqui com esse conhecimento, aproveitando as oportunidades que a nossa vida nos oferece para colocá-los em prática. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, e a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Com vocês, José Manuel. A novidade sempre tem um montão de domingo que ele não fala, Aí então, viu? Todo mundo sente falta, depois cobra. Ué, Zé Manuel não fala mais, tá aí. Meus queridos, vejam bem, eu ainda estou falando, viu? Apesar da idade, eu ainda estou falando. Mas eu fico sempre naquela grande dúvida. Eu, quando falo terça-feira aqui, eu chego e sempre com essa mesma história. O que eu vou falar para vocês? É sempre uma dificuldade. A gente fica pensando muito nisso, e eu fico pensando, o que eu vou falar para esse povo? Vocês já sabem tudo. E eu vou mostrar que acabam vocês sabendo mesmo, Quando as pessoas se entretem lá para trás, ficam envolvidas demais naqueles livros assim, dessa grossura, para ler sobre Deus, sobre a salvação, aquilo é perda de tempo. Porque aquele povo todo já sabe o que deve fazer. Se você pegar aqueles livros, por mais volumoso que seja, e torcer esses livros sagrados, os pingos vão cair assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se você ainda torce mais um pouco, dá mais uns pingos, dizendo assim: vocês devem fazer aos outros aquilo que gostariam que os outros fizessem com vocês. E se você finalmente dá aquela torcida de lavadeira que dá os últimos pingos, vai pingar assim: quem com ferro fere, não é? Aí saber mais o quê? Procurar mais o quê? É uma maneira de ficar se iludindo e se envolvendo e querendo se enganar de que as coisas vão estar bem. É a cumplicidade que as pessoas acabam querendo quando elas ficam lendo muito, é a cumplicidade. Querem arranjar explicações para continuarem fazendo o que estão fazendo e não devem. Então, no final, o objetivo maior dessas grandes pesquisas religiosas é a de se arranjar justificativa para os nossos erros. Eu tenho um exemplo clássico, que é aquele da pergunta que a dona de casa faz na feira para o vendedor de aipim. Moço, esse aipim cozinha? Ela já sabe o que ele vai falar. Ela já sabe. Ele vai falar o quê? Que cozinha? Vocês já perguntaram isso a alguém na feira? E eles disseram assim: rapaz, isso aí cozinha sim, mas na pressão com 5 horas de fogo. Então, você não espera ouvir ninguém falar isso. É o mesmo que você ouvir o que vão falar os advogados de defesa, dessa cambada toda envolvida na corrupção, na bandidagem, que vão falar os advogados de defesa. Que eles são culpados realmente. Eles entendem que prejudicaram a sociedade, prejudicaram o povo, desviaram o dinheiro da saúde, falsificaram vacina para as criancinhas. Os advogados vão lá falar isso, É tão desagradável você ver ex-ministros da Justiça defendendo bandidos, não é? É muito triste. É muito triste você ver um Supremo Tribunal, que de Supremo só tem um nome. Os ministros do Supremo Tribunal brigando e discutindo, e as decisões supremas dos tribunais nunca serem por unanimidade. Como pode?
Se é supremo, tinha que ser por unanimidade. Como é que você pode entender que no Supremo a discussão predomine e as decisões são diferentes? Supremo é Deus. Quando o Espiritismo apresenta Deus como a inteligência suprema, é que não tem questionamento. É a inteligência máxima. É o suprassumo da inteligência. Nada acima dessa inteligência, porque ela é suprema. Então é lamentável e triste a gente ver as coisas que a gente já sabe sendo contornadas para dar uma impressão de que aquilo não acontece desse jeito, ou foi ao contrário. Então a maioria das pesquisas, das pessoas que vivem socadas em religião o tempo todo, e isso serve para nós também, espíritas, é a de que nós não fiquemos procurando motivos para nos esconder atrás das escrituras, que na realidade, quando se abre essas escrituras e começa a se discutir, de um modo geral está se discutindo interesses próprios, interesses pessoais ou interesses de grupos, de congregações. E, queridos, é isso que desgraça a humanidade. Não adianta querer fugir disso, porque é isso que mantém o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele está. Eu gosto de mostrar sempre o planeta, para nós observarmos o seguinte: nós não somos daqui, nós estamos aqui. E estamos aqui de passagem. Será que é difícil entender isso? Não é. Não é. Porque se nós acreditamos em Deus, se nós aceitamos uma inteligência criadora, nós temos que aceitar que essa inteligência não pode ser maléfica ao ponto de nos jogar aqui e daqui nos tirar para o céu ou para o inferno. Não é justo isso. Até porque, para se ir para o céu, que seria a perfeição, nós só poderíamos ir perfeitos. E sejamos criados do jeito que formos e colocados aqui pela primeira vez, ou já pela milésima vez, numa única vida, nós não vamos ter condição de adquirir toda a sabedoria e o conhecimento que nos gabaritasse para nós irmos para o céu. Para o céu só vão, ou para a perfeição, para a felicidade, para a eternidade da paz, só vão aqueles que conquistaram valores positivos, virtudes, para habitarem em mundos superiores, para habitarem na perfeição. Não pode um indivíduo que é mau caráter, um indivíduo que é corrupto, um indivíduo que está envolvido com tudo que não presta, pelo simples fato dele se dizer crente em Jesus ou em Deus, ou crente nesse livro ou naquele, ele está com o problema resolvido? É claro que não. Ele não muda por isso. Ninguém muda num estalo de dedo. As mudanças, tanto para o bem quanto para o mal, elas demoram a acontecer. As virtudes ou as maldades, elas são conquistadas aos poucos. É como eu lembro para vocês aqui, você não está na padaria comprando pão, de repente quando você vira para sair, o mal te pega e te transtorna e te faz infeliz e desgraçado. Não. Se você está na padaria e o mal já está te transtornando, é porque antes de você ir para a padaria, 2 meses, 6 meses, 10 anos antes, você já vem fazendo o que não deve, o que não presta. Seus caminhos já estão tortuosos. Então, quando você chega na padaria, você já chega perturbado. Você não conquistou a perturbação na padaria. Assim como as virtudes. Nós não conquistamos a felicidade ou a paz num estalar de dedos. É árduo, é difícil conquistar a infelicidade. Eu até acho que é mais difícil conquistar a infelicidade do que a felicidade. Porque para conquistar a infelicidade, você tem que ser mau caráter, você tem que ser desastroso e tortuoso a vida toda, e isso dá sempre problema. O mal sempre traz problema onde quer que ele seja praticado. E já para conquistar a felicidade, você tem que se dedicar às virtudes. E as virtudes nunca causam problema. Durante toda a vida que você for buscando conquistar virtudes, você nunca vai ter problemas, porque você está bem intencionado, você está agindo no bem, você está procurando se consertar, se corrigir. Então, conquistar felicidade é mais fácil do que conquistar a infelicidade, a desgraça, o sofrimento. Porque o sofrimento é o somatório, é a conclusão dos tormentos que você já vem alimentando a vida toda.
para cada vez você ser mais transtornado e infeliz. Para desfazer a infelicidade é um processo ao contrário, é o retorno desse processo. E por isso é demorado. Por isso as obsessões não são também tiradas do indivíduo, afastadas do indivíduo, no estalar de dedos. Elas são demoradas. Por isso que não adianta você procurar um lugar em que tenha um médium para vir um espírito, para te tirar o espírito mal. Não adianta. Como eu também lembro aqui, ensino o livro dos médiuns, você pode afastar um espírito inferior que esteja atrapalhando e esteja agarrado numa pessoa, também por essa pessoa ser inferior. Você pode, às vezes, esclarecer esse espírito obsessor que está prejudicando o encarnado. Você pode fazer com que ele se desgarre do encarnado e esclareça. E você esclareça esse espírito e ele vai embora. O obsidiado, que é o encarnado, que continua com os mesmos pensamentos maus, o mesmo ódio, o mesmo rancor, as mesmas intenções ambiciosas, desonestas, ele vai continuar uma engrenagem esperando a outra. Aquele que você esclareceu numa reunião de desobsessão, num trabalho mediúnico para tratar do obsidiado, você trata o obsessor e ele vai embora. Mas outro vem e toma o lugar dele, porque a isca, que é o encarnado, continua ali como isca. Então não adianta nós procurarmos um lugar qualquer, uma igreja, um centro, um templo de qualquer ritual, com pólvora, com sangue, com algo que seja. Não adianta, porque o problema não é a prática externa, o problema é você. O problema está contigo, está no seu sentimento. Nós somos individualidades indestrutíveis. Vocês aí e eu não conseguimos nos anular no universo nunca. Isso é impossível, nós nos anularmos, deixarmos de existir. Nós vamos existir sempre. Agora nós estamos movimentando, nós estamos agindo através desse corpo, que está ficando velho, está envelhecendo. Vai chegar a um termo, vai chegar a um ponto que não dá mais. Então nós vamos sair desse corpo e continuar na nossa saga, continuar a nossa missão, a nossa tarefa de se esmerar por conta própria. O corpo foi lá para a terra de onde veio, mas nós saímos e ficamos na dimensão que nos atrai pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades, pelas nossas paixões. Então, se a terra ainda nos encanta, nós ficamos nas imediações espirituais da terra, aguardando uma oportunidade para voltar. E vamos voltar. Se não voltarmos na terra, suponhamos que a terra estivesse congestionada, muita gente diz que tem uma fila enorme, conversa fiada. Isso no universo está tudo resolvido. Está tudo resolvido, não tem ninguém na fila. A hora que precisar o espírito vir, ele vai vir. Mas se não vier aqui, ele vai simplesmente para outros planetas do mesmo nível que a Terra. Mas ninguém fica sem reencarnar porque falta corpo. Tem fila para corpo, tem que pegar senha porque falta corpo. Não existe isso. Isso a natureza de Deus dá o jeito. Isso é perfeito no universo. Então, quando o espírito tem que reencarnar, quando chegou o momento de reencarnar, ele vai se agregar ao planeta do nível dele para ele fazer o processo. Então, nós não precisamos nos afobar. Primeiro, nunca vamos deixar de existir. E segundo, sempre haverá planeta, sempre haverá mundo onde nós iremos para fazer o nosso processo, para fazer o nosso aprimoramento. Então eu fico pensando, falar o que se vocês já sabem tudo? Se já sabe que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então o que significa isso? Que nós não devemos ferir ninguém, nós não devemos ofender ninguém, porque o que nós fizermos para lá, virá para cá. Foi Jesus que disse isso? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Segundo, nós já sabemos que nós devemos fazer aos outros só aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, se não é bom para nós, nós temos que admitir que não seja bom para os outros. E terceiro, nós temos que prezar, velar e compreender a existência de Deus, de um Criador.
Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, e não ferir ninguém para nós não sermos feridos. Saber mais o que, além disso? Não tem muita importância, não. É só se colocar na vida, se colocar no dia a dia, se colocar no você e o mundo. O Espiritismo não é uma religião que se preste para iludir as pessoas, para nós sermos enganados, para nós virmos com as promessas de que nós estaremos com os problemas resolvidos se nós viermos à igreja, se nós viermos ao centro, se nós viermos ao templo. O Espiritismo é um conjunto de informações seguras, objetivas, claras, tranquilas, vindas das vozes da espiritualidade, dos mestres da espiritualidade, nos ajudando a compreender a vida, quem somos, o que estamos aqui fazendo, para onde vamos, como devemos agir aqui para nos darmos melhor. É um ensinamento claro, um ensinamento objetivo. Deus, como Criador de todas as coisas, alma, que somos nós, individualizados, inteligentes, com livre-arbítrio, fazemos o que nós queremos. Por isso que nós temos responsabilidade. A responsabilidade é nossa, porque nós sabemos o que fazemos. Nós podemos fazer ou não fazer. Alma imortal, para através de várias vidas, na Terra ou em outros mundos habitados, nós alcançarmos a perfeição. Olha que doutrina, olha que religião. Disse quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, se elaborando no bem, e diz para onde você vai. Ah, mas e se eu não conseguir passar nessa vida? Não tem problema. Você terá outras vidas, aqui ou em outros lugares, para atingir a perfeição. Olha que doutrina, olha que doutrina. E eu vendo aqui, como a Valéria falou, vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri aqui e vi assim, ó, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Criou-se uma ideia no mundo de que os chamados são os que estão na igreja, né? Os que estão nas igrejas. E os escolhidos são aqueles que, além de estarem nas igrejas, cumprem com as suas obrigações nas igrejas. Fazem tudo que as igrejas mandam, inclusive pagam muito dinheiro para elas. Tem até igrejas que já determinou o número dos que estão salvos. Tem igrejas que vendem certificado de salvação. Então Jesus chamou a atenção disso. Cuidado. Muita gente vai ser chamada, mas pouca gente vai ser escolhida. Mas só que ele disse quem seriam os escolhidos. E esclareceu uma coisa que eu achei engraçado quando eu abri aqui. Por isso que eu falei, eu vou falar nisso. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se nós trouxéssemos isso aqui para Friburgo, nós íamos ver que para vereador estão sendo chamados 335 ou 65, hein? Quantos? Alguém lembra aí o número? Quantos vereadores? Mas são 335 ou 365. Estão sendo muitos chamados, mas poucos vão ser escolhidos, 21. Encaixa na parábola cristã. Que maravilha! Nós temos agora a política evangelizada. Mas aí diz aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí vou lá, olha, está em Mateus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho que está na Bíblia. Ele é o Evangelho que foi escrito pelos evangelistas, não é diferente. Os Espíritos não inventaram outro Evangelho, não. Só tiraram de lá, orientaram Kardec a colocar aqui, nesse segundo Espiritismo, aquilo que realmente interessa da moral cristã. O que não está no Evangelho segundo o Espiritismo é porque não é importante para efeito de atingir os objetivos do Evangelho, que é de converter, transformar
as pessoas em pessoas honradas, sérias, em pessoas fraternas, solidárias. Esse é o objetivo do Evangelho. É a moral cristã, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, a moral cristã segundo a reencarnação, segundo os mundos habitados e segundo a perfeição para todos. Essa é a diferença desse Evangelho que está aqui para o Evangelho que está na Bíblia de Jesus. O Evangelho de Jesus que está na Bíblia. Está constando lá entre todos os livros que compõem a Bíblia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o que interessa da doutrina cristã para compor a doutrina espírita. Não existe espiritismo sem o cristianismo, porque o espiritismo ele fez a sequência do cristianismo. Ele veio depois de Jesus para, além do cristianismo que aqui está mantido com o Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos darem os esclarecimentos a respeito de tudo aquilo que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu, Inferno e na Gênesis. Então, é o cristianismo enriquecido, é o cristianismo atualizado, é o cristianismo na sua sequência, com o nome de Espiritismo. Então, a moral cristã, que está aqui dentro do Livro dos Espíritos, está dentro do Livro dos Espíritos, ela se amplia no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós, espíritas, possamos compreender a moral cristã como sendo parte integrante da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita não é para os cristãos, a doutrina espírita é para o mundo, é para o planeta. Por isso nós não devemos forçar muito a barra no espiritismo evangélico, no espiritismo cristão. Modera um pouco isso, porque o espiritismo é uma revelação para os muçulmanos, para os hinduístas, para os budistas, para os ateus. É uma doutrina universal. Ela não tem linha de propriedade. Ela é uma doutrina universal. Ela é uma doutrina para resolver o problema, ajudar a resolver o problema de todas as criaturas, em quaisquer parte do planeta que estejam e em quaisquer religião que se digam. Então, o cristianismo que está no Evangelho segundo o Espiritismo é o cristianismo à luz da reencarnação, que todas as religiões que se dizem cristãs negam. É o cristianismo à luz dos mundos habitados, que todas as religiões que se dizem cristãs negam. E é o cristianismo à luz da comunicação dos espíritos, que todas as religiões que se dizem cristãs negam. Então, por aí vocês vejam que nós estamos aderindo a uma doutrina, que é a doutrina espírita, que ela é negada por todas as outras que se dizem cristãs. Ela é negada por todas as outras. Ela é incompatível com todas as outras. Porque enquanto todas as outras negam a reencarnação, negam os mundos habitados, negam a comunicação com os espíritos, ela afirma tudo isso. Ela vem complementar tudo isso. Eu ganhei um jornal anteontem, um jornal evangélico, e que vem falando que os evangélicos subiram 60%, 61%. Os evangélicos cresceram aqui no Brasil. E eu falei aqui na reunião passada, eu lembro que eu disse para vocês, aquela medíocre classificação espírita, né, em que diz que o espiritismo em 70 anos só subiu 0,9%, não subiu nem 1% o espiritismo. E, no entanto, está dizendo aqui, os evangélicos crescem mais de 60% e revolucionam. Vejam, eles até falam aqui que o catolicismo caiu 30%. É verdade. Mas e daí? E o espiritismo 2%? Que não é nem 1%, porque não é ensinado como deve. O espiritismo não é conhecido. As pessoas não levam o espiritismo a sério lá fora, porque acham que o espiritismo é macumba, candomblé, bagunça, vela de fumador, galinha preta, tacho com farofa encruzilhada. Lá fora o espiritismo é isso. Tanto que vocês vejam, vocês mesmo podem ficar às vezes meio constrangidos quando perguntam a sua religião. Você fala espírita, mas aí você explica. É kardecista, é aquele. Aí as pessoas, para complicar, ainda falam assim: é de mesa branca, né? É, de mesa branca. Complica, quer dizer, olha quantos espiritismo tem lá fora. É tudo espírita, está tudo no mesmo tacho. Está tudo no mesmo tacho, e às vezes na mesma encruzilhada.
É isso aí. Vira uma bagunça. Porque os centros espíritas, que se dizem espíritas, ao invés de assumirem com seriedade a divulgação disso que está aqui, que nós fazemos aqui no centro, a codificação elaborada por Kardec, que foi um missionário, o camarada veio, vejam bem, é uma falange enorme espiritual do bem. Como tem do mal, tem do bem. A do bem prevalece, porque é a do bem que ordena, é a do bem que comanda. O mal é um distúrbio passageiro. Mas quando essa revelação foi elaborada para vir, um desses espíritos missionários, um desses espíritos luminares aí da humanidade, que foi o Kardec, ele veio e reencarnou. Alguém precisava vir e reencarnar para coordenar isso. Os companheiros lá falaram, ó, vai você, ele foi o agente secreto da turma, vai você, que nós vamos coordenar isso, você vai codificar isso aí embaixo. E foi o que aconteceu. Veio o Kardec, nasceu na França, porque na França era o berço da inteligência humana na época. Por que Jesus veio lá na região de Roma, da Palestina? Por que ele veio naquela região de Israel? Por quê? Ali era o Império Romano, era a Grécia, era a inteligência, era onde estava concentrada a inteligência. Então as grandes revelações, elas vêm nos grandes núcleos, nos grandes concentrados de inteligência máxima inteligência da época. Moisés não enfrentou lá o Império Egípcio, não enfrentou com Israel naquela saga, justamente na região do Egito, por quê? Era onde prevalecia a nata do conhecimento, da sabedoria na época. Moisés foi criado pelo faraó, como filho da princesa Termutes, que o encontrou no rio, dentro de uma cestinha, por isso ele chamou Moisés, porque foi salvo das águas. A palavra significa isso, Moisés, salvo das águas. Então por que veio lá? Por que não veio na roça aqui? Por que não veio aqui no no final da América do Sul? Por que não veio na Patagônia? Por que não veio aqui no Canadá, no Alasca? Porque não tinha ninguém lá. Não tinha inteligência nenhuma lá. Então essas revelações, elas têm que pegar uma estrutura mínima para que elas consigam penetrar, que é a estrutura da sabedoria, do conhecimento máximo da época. Então Kardec não nasceu no Brasil, ele nasceu na França. E lá ele coordenou a codificação do Espiritismo por determinação, por comando, por planejamento dos mestres do lado de lá, para nos fazer entender. Então veja, o Espiritismo não tem nem 1%. Lá na estatística constam 2%, mas na realidade isso não tem nem 1%. E não é conhecido porque os centros não divulgam o Espiritismo. Os centros pegam carona nas igrejas e aí ficam querendo fazer o Espiritismo evangélico, o Espiritismo de igreja, o Espiritismo de culto, o Espiritismo de congregação, e não ensinam a doutrina espírita. Por isso ela tem dificuldade de ser conhecida, por isso ela tem dificuldade de causar os seus efeitos. Então eu vejo aqui, 60% de aumento, evangélicos crescem mais de 60% e revolucionam. Revolucionam o quê? Vocês viram diminuir o crime? Diminuir a corrupção? Diminuir a violência? Nada. Os católicos, coitados, caíram 30% nos últimos 70 anos. Os evangélicos subiram 22%. Que esses 60% não é 60% do povo brasileiro, é 60% do índice que eles tinham anterior. Tem informações que os espíritas subiram 40%, mas isso é quando eles tinham 1% e passaram para 1,4%. Benício, você gostou dela? Estatística é estatística. Aumentamos 40%. Sim. Você tinha 100, agora tem 140. Não é? Então esses 60% é 60% em relação ao índice que eles tinham anteriormente. E os católicos não. Os católicos perderam 30% em relação ao povo, à população brasileira. Os católicos perderam nesse último censo agora 1.600.000 adeptos. Mas mesmo assim eles continuam com 123 milhões de pessoas no Brasil. 123 milhões de brasileiros são católicos. É a religião predominante.
Então, eu quando falo isso, o pessoal se arrepia na poltrona. Quando eu falo isso lá na televisão, o pessoal em casa se arrepia na poltrona e fica com uma raiva desgraçada, mas não pode reagir porque é verdade. O que adianta isso? Subiram 60%, o católico caiu 30%, aí os jovens subiram, o que mudou nisso? Mudou o quê? São zero à esquerda. São zero à esquerda. O sistema está podre, está falido. Se nas escolas, no final de todo o ano, 90% dos alunos são reprovados, quem tem que mudar os alunos não é a escola, é o processo que está errado. O método que está sendo aplicado na escola não está funcionando. Então tem que mudar o método, tem que mudar o ensinamento. Isso tudo, queridos, prova para nós espíritas, o espiritismo com 2% em 70 anos subir menos de 1%, isso prova para a gente como o espiritismo precisa ser ensinado, mostrado que existe, mas não como essa bagunça que está aí, e sim como nós fazemos aqui no Centro Espírita Friburguense, mostrando que o espiritismo foi o codificado por esse grande mestre que levou o nome, o pseudônimo de Allan Kardec, e que reencarnou aqui para dar sequência ao conhecimento que Jesus trouxe, que ampliou o que Moisés trouxe, para que nós continuemos no planeta bem informados, para tirar proveito das nossas vidas naquilo que elas têm de mais essencial e de mais importante, que é o proveito da sabedoria, do conhecimento. Porque quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, mais nós vamos nos preservando do mal. E mais nós vamos, com o conhecimento, nos convencendo de que para conquistar a pureza, a perfeição, a felicidade, para conquistar a supremacia sobre nós mesmos, nós temos que conhecer a nós mesmos e saber como nos dominar e como nos encaminhar para os caminhos da perfeição, que são da justiça, da honra, da paz. Justiça, honra, paz, fraternidade, solidariedade não envolvem tristeza. O espírita consciente, o homem esclarecido, ele não precisa ser triste, ele não precisa se vestir de preto, andar de luto, não sorrir, não suspira. Não. O conhecimento vai nos tornando cada vez mais felizes, cada vez mais satisfeitos, independentemente do ambiente em que nós estejamos vivendo. Vou reprisar aqui o grande e belíssimo exemplo dos 2 moradores de rua que acharam 20 mil reais. Podia ficar 10 para cada um, como eu ouvi muitas e muitas pessoas dizendo: se fosse eu não devolvia. Eu achei, não devolvia. Olha aí a justificativa. Achado não é roubado? Quem perdeu é relaxado? Não tem um ditado assim? Achado não é roubado, quem perdeu é que é relaxado. Tem até aquele caso do camarada que a mãe chama um moleque que não quer trabalhar, não quer levantar cedo, aqueles que ficam na cama até meio-dia, 1h. Anda, meu filho, levanta. O seu irmão, por exemplo, ontem levantou 5h da manhã e achou uma carteira cheia de dinheiro na rua. Aí o moleque abriu os olhos assim e falou: mãe, mas o cara que perdeu levantou mais cedo que ele. Se ele achou 5h30 da manhã, ele achou a carteira cheia de dinheiro, e a mãe quis dar aquilo como exemplo para ele: olha só, levanta cedo. Ele falou: mas o cara que perdeu levantou antes. E realmente é a lógica. Então a gente não pode ficar na vida mal esclarecido, pensando que as coisas vão se resolver gratuitamente para a gente, porque não vão. Essas estatísticas todas das religiões vêm mostrar o quê? Primeiro, que o espiritismo não é culpado de tudo isso que acontece aqui. E segundo, que se o espiritismo for conhecido, essas coisas vão melhorar. Olha aí a nossa vingança. É que se o espiritismo for conhecido, isso vai melhorar.
Porque enquanto as outras religiões todas são coniventes e cúmplices com as coisas erradas que andam por aí, dizendo que Jesus, por exemplo, aqui na parte ocidental, se você abraçar Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, está com o problema resolvido. Eu até já mostrei isso no meu programa de televisão, aquela oração dos corruptos feitas depois daquele escândalo lá do Arruda, lá em Brasília, que eles se reuniram e fizeram uma oração agradecendo a Jesus e pedindo até as bênçãos e a proteção de Jesus para o vigarista que estava fazendo as transações e a Polícia Federal atrás dele, eles pedindo que Jesus protegesse e que eles confiavam no sangue de Jesus para purificar as suas almas, que eles sabiam que estavam salvos. Olha só, isso é cumplicidade da religião. Quando é que um indivíduo que conhece o mínimo sobre o espiritismo iria fazer uma oração pedindo aos bons espíritos e a Jesus que, ó Senhor, o Senhor é forte, coisa isso nenhuma. Ele se envergonharia se um espírita fizesse uma loucura dessa. Quem conhece o espiritismo, se fizesse uma coisa dessa, teria vergonha de fazer prece, vergonha de fazer oração. Então o espírita erra, sim. O espírita erra e pode até errar. É livre-arbítrio que manda. Mas sabe que vai ser punido. Sabe que não tem jeito. Errou, vai pagar. Cometeu o crime, vai ser punido. Não tem essa história de se converteu, se arrependeu. Ótimo. O espírita tem que se arrepender, sim. Porque a correção, ela vem sempre depois do arrependimento. Mas o arrependimento não isenta da pena. O arrependimento, ele só faz com que o indivíduo não erre mais. Mas o que ele errou, ele vai ter que se corrigir. Então vejam, quando é que o conhecimento de uma doutrina como essa, como a doutrina espírita, pode prejudicar alguém? E quando é que esses aumentos de 60%, 70%, 90%, dizem até aqui que daqui a não sei quantos anos, 30 parece, tem possibilidade de todo o Brasil, quase todo o Brasil ser evangélico e tal. Para quê? Para quê? Isso é prova de que eles não funcionam, de que isso não resolve, de que além de crer em Deus, como eles creem, de além de crer na imortalidade da alma, como eles creem, tem que acrescentar o que ensina o Espiritismo, o que vieram os mestres continuar ensinando. Tem que acreditar que Deus criou tudo perfeito, criou todos nós iguais, nos criou iguais, para que pelos nossos esforços nós sejamos santos um dia. E que no processo depois da morte, da reencarnação depois da morte desse corpo físico, nós vamos tendo tantas e tantas oportunidades para nos acertarmos com a sabedoria que nós estamos aqui buscando. Então volto lá aos moradores de rua, que você pensou que eu tinha esquecido, né? Mas eu esqueci, agora que eu peguei o fio da meada de novo. Não posso deixar de explorar esse exemplo muitas e muitas vezes dos moradores de rua. Não tinha CPF, não tinha identidade, não tinha endereço, não participava de igreja nenhuma, tinha satisfação que dá para ninguém. Eles foram lá, vocês viram? Na sacola de plástico tinha 20 mil reais e tinha uns tiquezinhos de cartão de crédito. Pelos tiques do cartão de crédito, eles viram que aquele dinheiro era do restaurante e tal. Eles foram lá e devolveram o dinheiro. Olha só que nobreza. Olha só que nobreza. Vocês, às vezes, a gente pensando, mas eu não estou precisando de dinheiro agora. Se bem que quase todo mundo sempre está, né? Mas mesmo assim, você fala, não estou precisando. Então eu até poderia devolver. Mas olha a situação daqueles dois indivíduos. Morador de rua. Não tem lugar nem para tomar banho. Pegaram os 20 mil reais, foram lá e devolveram. E o pessoal que pegou o dinheiro de volta, vocês viram que a televisão mostrou, o jornal comentou, aquilo foi um alarde, que maravilha, tá vendo? Uma coisa natural, é assim que todo mundo devia fazer. Mas que maravilha e tal, vamos dar emprego para eles, vamos dar banho para eles, vamos levá-los para conhecer os parentes, vamos levar para Paris, para conhecer a Torre Eiffel, que foi uma coisa nobre que eles fizeram. Eles não estão querendo emprego, eles não estão querendo viajar, não, isso está resolvido para eles. Entendam, meus amigos, pensem, isso para eles não é problema. Porque se eles quisessem emprego, eles estariam procurando emprego, eles são moradores de rua. Isso para eles, status, conforto, posição social, isso para aqueles dois já está resolvido. Isso é bobagem.
eles conseguiram ser honestos e passar na prova sem conforto, sem luxo, sem vaidade, sem dignidade social, humana, sem nada disso. Eles conseguiram ser honestos. Olha, o que isso mostra à luz do Espiritismo? Mostra que são dois espíritos resolvidos, que estão saindo dali para mundos melhores. Eles conseguiram fazer o que nós, às vezes, não conseguimos, temos dificuldade. Olha como nós não podemos olhar aqui, ver os nossos irmãos na África, os nossos irmãos na Somália, como está na moda, porque é o que está mais em evidência, Somália, Haiti, Serra Leoa, Guiné-Bissau, esses lugares todos miseráveis do planeta, cheio de irmãos nossos. Não se desespere, não pense que eles estão largados ou perdidos, que coitados, nada. Coitados às vezes de nós, que estamos aqui com o plano de saúde em dia, com as coisinhas todas direitinhas, arrumadinhas, bonitinhas, coitados às vezes de nós. Porque essa gente, essa turma, está passando nas provas. Se estiverem cumprindo com honestidade, com coração, com um senso de consciência aprimorado, purificado. Vejam bem, exemplo dos mais nobres, Como de vez em quando o taxista encontra no banco de trás do carro uma carteira cheia de dinheiro, uma mala, uma bolsa cheia de dinheiro, também vai lá e devolve. Há pouco tempo um rapaz da 1001 encontrou aí, esqueceram dinheiro dentro do ônibus, ele na capa foi lá, pegou, entregou. Vejam, são pessoas que estão com o problema resolvido, estão resolvendo, passando nas provas. Eu ainda disse, ainda comentei, esses dois, os espíritos que são mancomunados com eles, ou seja, os protetores dele, anjos da guarda, espírito familiar, devem ter ficado torcendo por ele. Devolve, vai lá, devolve isso. E eles conversaram com o outro, pô, uma hora, 20 mil, pois é, e o que faz? Aí os espíritos amigos deles lá, que estavam esperando, ele, devolve, vai, devolve, olha a honestidade, vamos ver se vocês vão passar nessa. E eles foram e devolveram, passaram na prova. Então, queridos, vejam, isso é problema individual. Quem decidiu isso foram eles dois. Não fomos nós que decidimos por ele. Depois a sociedade toda aplaudiu, porque disse que é isso que deve fazer. Mas foram eles que decidiram. Na sua vida também, na minha, somos nós que temos que decidir. Nós podemos fazer o bem ou o mal. Eles podiam ter ficado com aquele dinheiro sem problema nenhum. A sociedade até aplaudiria também, coitados, dois miseráveis, acharam, né? Então eles se safaram, compraram roupa, compraram coisas móveis para dormir, para tal, mas não, eles pegaram, não era deles, eles devolveram e voltaram a ser moradores de rua. Ah, vamos dar emprego para eles, vamos dar, não, volto a dizer, isso para eles já era problema resolvido. Então quando a gente às vezes passa por uma pessoa de rua aí, olha um indivíduo jogado, que você não sabe o nome, não sabe quem é um número, a gente nem detecta na rua quando passa, são os espíritos ali que estão resolvendo seus problemas. Mas quem ensina isso? Não são as igrejas lá fora, não são as doutrinas que estão aí encaixotando o mundo, é a doutrina espírita que ensina dessa forma. E isso denigre Deus, deprecia Deus, como o Espiritismo ensina? Que nós somos espíritos imortais, que vamos passar por várias provas, várias vidas, como eles estão passando lá. Podem esses dois mendigos de rua aí terem vindo como... Podem ter sido dois ministros aí do passado, dois grandes vultos da humanidade, políticos famosos, coronéis, pessoas riquíssimas, fazendeiros, donos de propriedades, de mansões, de posses de terras gigantescas, e que agora vieram nessa situação para consertar as suas almas, os seus espíritos, para se consertarem e para saírem daqui bem-sucedido. Não bem-sucedido de quanto vão deixar no banco, ou de quanto deixaram de herança, mas bem-sucedido para os valores essenciais da vida. A vida em qualquer circunstância é uma dádiva. E nós temos que entender isso. Nós manés, nós temos que entender isso. Podemos ficar esperando que a nossa vida seja de um rei. Nós não podemos ficar esperando isso. Nós temos que ter certeza que a nossa vida é a necessária, é a que nós estamos precisando. E nessa vida que nós estamos tendo necessária,
que a gente atine com esses valores do sentimento, da moral, da ética, do bom costume, e não embarque nessas que nós estamos vendo por aí. Agora nós estamos chegando na época eleitoral, que é uma época em que nós espíritas estamos aprendendo no espiritismo, que é uma época de fazer a caridade. Qual é a caridade que nós estamos sendo chamados para fazer? É a caridade de nós votarmos em pessoas de bem, para que nós, com a nossa colaboração, o nosso apertinho lá no botãozinho, nós estarmos colaborando para o bem-estar de todos. É um momento da caridade. Olha só, vocês todos e eu, nós estamos sendo chamados para praticar a caridade. E o que diz ser caridade? É aquilo que você faz para levar vantagem? Aí não é caridade. Aí é interesse. É aquilo que você faz pelo bem comum, pelo bem geral. Então, queridos, olha, vocês todos e eu vou divulgar muito isso na televisão até as eleições. Nós estamos sendo chamados para praticar a caridade. É agora. Limpem a cabeça desse negócio de voto nulo e voto branco. Não se acovardem. Quem vota nulo e branco está se acovardando. Como se você não fosse o responsável por isso. Por isso que você está fora. Larga para lá. Não. Está do jeito que está porque você não está participando. Ah, mas eu não vou resolver. Não interessa. Faça a sua parte. Se você tiver um bando de desonestos, você vai ser desonesto também? Porque todos eles estão sendo desonestos? Claro que não. Claro que não. Então tem uma informação, inclusive estúpida e errada aí, de que votem em branco, vamos mandar todo mundo, vão anular o voto e acabar com a eleição. Vai ter que fazer outra. Primeiro, isso não acontece. O voto anulado é considerado branco. E voto branco não anula a eleição. Voto nulo que anula a eleição é quando há uma decisão judicial por vício nos votos. Aí é diferente. Agora essa campanha tola, ignorante que está aí, de que votem nulo para tirar toda essa gambada daí. Peraí. Muito bem, vamos admitir para argumentar. Anulam todos os votos, anulou a eleição. Ah, muito bem, e agora? Ah, mas tira todos os políticos. Tá bem, tira todos, e agora? Qual é a solução? Aí vocês vão embora? E anularam a eleição, acabou, agora vão embora para casa? Peraí, volta aqui. Como é que vai ser agora? Quem vai administrar? Quem vai botar os caminhões na rua para pegar o lixo? Quem vai botar as pessoas para cuidar da luz, da água, do esgoto, da limpeza urbana, dos sinais, de tudo? Quem vai? Como é que é? Pode-se viver assim na anarquia? Não pode. O sistema está perfeito. O sistema é perfeito. A democracia é nobre. Dá para cada um de nós o direito de escolher quem vai mandar na gente. Ah, mas eu não boto esses ordinários lá. Não interessa, bote os bons. Bote o que você acha bom. Ah, mas o que eu acho bom não vai ganhar. Isso não é problema seu. Aí você fez a sua parte. Ah, mas então eu vou sofrer sem merecer? Não, você vai sofrer porque você está nesse mundo aqui. Se você está nesse mundo aqui é porque é esse que você merece. Ninguém é punido injustamente. Então prestem atenção. Se nós não estamos sendo chamados para fazer a caridade. Votar é fazer a nossa parte na caridade. Votar em quem? Quem vocês acharem bons, bens. Ah, eu quero saber, tem uma bobagem também, de querer saber a proposta do candidato, Benítez. Isso é bobagem. Você não tem que saber a proposta do candidato. Você tem que saber se o candidato é capaz, se ele é homem ou mulher de decisão, se ele sabe mandar, comandar. É isso que o político tem que ser. Porque essa bobagem de proposta, isso é bobagem. Eu, quando fui candidato, lá no partido, dizia assim, bem, escolhe aí o que você quer para a sua campanha. O que nós vamos botar lá? O cara, às vezes, não sabia nem escrever direito o nome. Eu lembro que uma vez falaram com eles, assina aqui. Aí o cara falou assim, mas com aonde? Aqui. Aí o cara ainda falou, tem que ser por extenso. Ele meteu o dedo assim e fez assim. Porque tinha que ser por extenso. Claro, isso eu estou brincando.
Mas existem semi-analfabetos envolvidos com isso aí que não tem a menor noção. Aí, eu quando fui candidato, eu participei de uma reunião dessa, escolhe o seu slogan. Aí, como você não tinha slogan nenhum, então nós vamos botar saúde, esporte e lazer. Aí, tá bom. O cara ia para a televisão, saúde, esporte e lazer. Não sabe nem o que é isso? A proposta, minha proposta, recuperar o hospital, fazer um hospital maravilhoso, fazer um acompanhamento disso, azulejar o Rio todo. Isso é bobagem. É isso que você quer ouvir? É chegar na feira e perguntar para o moço da Aipim, se a Aipim cozinha? Que isso é a mesma coisa. Se entrar na internet e pedir lá, proposta para prefeito, te aparece uma porção. Aí você escolhe qual que é a mais bonita, a mais mirabolante. Essa é a minha proposta. Proposta é bobagem. Você tem que saber se o cara tem peito para ir para lá e decidir. Mas ele não entende nada de medicina. Não importa. Existe uma coisa chamada secretariado. Chama, doutor, o senhor que entende de medicina, o senhor vai ser o meu secretário de saúde. Como eu falei até para o meu médico esses dias, que ele está muito entusiasmado com um candidato aí, eu falei, então, se eu sou o prefeito, se eu sou o indicado, vem cá, doutor, o senhor vai ser meu secretário de saúde. Aceita? Aceita. Número 1, honestidade. Número 2, transparência. Número 3, firmeza e competência. E nós vamos nos reunir toda semana, se for preciso. O senhor tem meu telefone, toca para mim a hora que precisar. Quero o hospital resolvido em 30 dias. Se não der em 30, em 45 ou 60, quero solucionar o problema. Porque todo mundo agora parece dizendo que vai resolver os problemas. Por que não resolveram? Mas nós estamos assim com o governador, assim com o presidente. Mas por que não resolveram até hoje nada? Então não adianta estar assim com ninguém. Tem que ter competência, firmeza. Aquela história de pegar a caneta, não é pegar a caneta para ficar fazendo desenhozinho de flor, de margarida no papel, na reunião, não. É decidir. Então você não tem que ver qual a proposta. Que a proposta, você nunca pega um estatuto de partido político e vai ver lá, artigo 17. Os associados do partido poderão corromper os seus semelhantes, desde que isso não seja descoberto pela Polícia Federal. Você vai ver isso escrito lá? Claro que não. Você vai ver lá, artigo 344. Os interessados ou os associados do partido terão que desgraçar a sociedade, desviando dinheiro da saúde, vai ver isso escrito lá? Os estatutos são verdadeiras escrituras sagradas. Aí você quer pegar o quê? Uma proposta de algum? Quero ver a proposta dele dizendo que vai desgraçar tudo? Claro que não. Então espírita tem que ser esperto. Espírita é chamado, mas não significa que por ser chamado está escolhido. A turma de candidatos está sendo chamada, mas já sabe que não vai ser toda escolhida. Agora, que os escolhidos, nós espíritas, saibamos decidir. Nós temos que fazer a nossa parte. Se o resto não fizer, nós estamos, claro, no mesmo barco. Vamos ter que fazer o quê? Torcer para os que foram eleitos se darem bem. Torcer para que, no caso de presidência da República, eu não votei na Dilma, mas sempre, depois que ela foi eleita, torci para que a Dilma seja uma presidente excelente. Uma presidente excelente. Porque é presidente do nosso povo, do nosso país. O vereador, o prefeito, vai ser prefeito e vereador da nossa cidade. Se ele não atender lá a região do meu sítio, se não calçar a minha rua, se não asfaltar o meu caminho, isso não tem problema. Ele tem que fazer o bem para geral, o bem para todos. Nós não podemos votar a troca da caixa d'água, o calçamento da rua. É por isso que essas coisas aqui não funcionam legal. É porque o nosso egoísmo, o nosso interesse fica acima daquilo que nós realmente deveríamos fazer. Então nós temos que nos instruir, nós temos que compreender, nós temos que aprender para saber aprimorar e conquistar a felicidade para nós mesmos. Olha o segredo aí, pessoal. Peguem. É para conseguir a felicidade e o sucesso nosso. Não sou eu responsável por vocês.
nem vocês os responsáveis por mim, nem a mãe a responsável pelo filho adulto, e nem o filho responsável pela mãe, em termos de futuro espiritual, de futuro da essência. Somos nós, cada um responsável por si. E nós, no Espiritismo, não aprendemos a nos omitir. Eu já ouvi também em palestra espírita, quando chegou essa época de eleição, espírita não se mete nisso. Jesus disse lá, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Isso é coisa da matéria. Mas Jesus não falou que porque é coisa da matéria pode ser roubada e anarquizada porque nós dependemos dela. A vingança, para quem não suporta a política, é ser mandado por aqueles que suportam e adoram a política. Se omitam na votação e vão ser mandados por aqueles que os outros vão votar. Nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes vão sofrer as consequências. Então vejam como isso é importante. Em quem vocês devem votar? Eu vou dizer aqui 2 nomes pelo menos. Número 1, aqueles que vocês acharem competentes e com firmeza, que eu falei. E número 2, esse vai ser com certeza o melhor. É o que vocês acharam, o que eu achava, o que nós achávamos. Então, todos são chamados e nós estamos sendo chamados. Poucos vão ser escolhidos. Escolhidos vão ser aqueles que vão estar fazendo certo, que vão estar fazendo bem perante Deus. Para muitos, aqueles 2 mendigos de rua são considerados bobos, tolos, otários, foram lá e devolveram, deviam ter ficado com aquilo. Para muitos, eu tive contato com muita gente, a primeira coisa que falou, eu não devolveria. Foi achado, não foi roubado. Mas vejam bem, eles não perguntaram a ninguém se devia ou não devolver, eles simplesmente foram lá e devolveram. Não são espíritos vitoriosos? Não são espíritos bem-sucedidos? Esse é o sucesso, essa é a escolha. Eles são escolhidos. Apesar de todos estarmos sendo chamados, eles foram com certeza escolhidos. Estão resolvendo os seus problemas. Então, queridos, seja qual for a nossa vida, morramos cedo ou morramos tarde, morramos mais tarde, esse não é o problema. O problema é da nossa conscientização a respeito da vida. Todos nós estamos aí de passagem. Como eu disse, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Se concentrem um pouco quando estiverem em casa, quando forem dormir e tal, ou quando estiverem sentados em algum lugar quieto, se observem, olhem as suas mãos, que não são suas, são do corpo. Como eu lembro, eu faço esse teste com vocês aqui, ó. Eu fecho, eu abro a mão, eu fecho, eu abro a mão. Quem está determinando isso não é meu corpo, sou eu. Se observem que vocês vão ver que vocês são coisas diferentes do corpo. Vocês que ordenam, vocês que comandam. O que vocês não comandam, como por exemplo as batidas do coração, isso não é com vocês. Isso é com o organismo que nós estamos habitando. Você aperta o acelerador, há uma aspiração de uma mistura entre o ar e o combustível que vai para a câmara de combustão, que a centelha da vela encandece, que explode e que joga o pistão para baixo, a biela roda o volante motor, que gera, não, roda a biela, que joga a força para o volante motor, que passa para a transmissão, que leva para as bengalas levam para a roda leva para o pneu forma o atrito e dá um movimento. Percurso da força motriz, Benítez. Isso tem tempo que eu fiz, né? Percurso da força motriz. Quando você acelera, o problema desse percurso e dessa força não é com você. Não é com você. Isso é do mecanismo. Da mesma forma, a batida do seu coração não é com você. Mas o movimento das mãos, a sua ação de quebrar, de acenar ou de atirar, não é mecânico, não é do corpo, é seu. Então você começa a se observar que realmente você é independente disso. Você está aqui usando isso. E você começa a se convencer de que realmente o corpo é uma passagem num planeta também de passagem para eu e vocês, que comandamos
tirarmos os proveitos para sermos mais eficientes comandantes, não só da matéria, mas de nós próprios, das emoções, das sensações e, consequentemente, do envolvimento que estivermos tendo em qualquer parte do universo. Percebam isso, façam o teste. Quando estiverem quietinhos, em casa, sentados assim, esperando alguma coisa, olha para as mãos e faz o teste. E comece a se entender como um ser inteligente, consciente, que está no comando. E vai estar sempre, mesmo quando largar o corpo. Vamos deixá-la para ocupar outro, em qualquer outra parte, onde tivermos que continuar desempenhando as nossas funções. Isso não harmoniza com uma bondade de Deus, com uma inteligência suprema? Claro que harmoniza. Claro que harmoniza. Isso não nega Deus, não compromete Deus. Isso só enaltece o entendimento de Deus. Enaltece o entendimento de Deus. E quanto mais nós formos desenvolvendo nossa inteligência, mais primorosamente nós vamos entendendo esse mecanismo. Esse bóson de Higgs que foi descoberto agora, que é o campo onde se forma a matéria, vejam bem, descobriu a partícula divina. Descobriu. Essa partícula, o bóson de Higgs, é a explicação, sabe para quanto? Para 5% da matéria do universo. Essa descoberta agora do bóson de Higgs é a explicação para 5%. 25% é matéria escura. E 70% é energia escura. Ou seja, de 100% do universo, nós conseguimos agora decifrar esses 5%. Falta muito ainda, não falta? Falta muito ainda. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós somos parte disso. Nós estamos nesses 5% ali. Nós somos a concretização daquilo que está ali. É o processo de evolução. E o que isso desmerece Deus? As igrejas têm que fazer os dogmas de fé para o sujeito ficar encaixotado, achando que está tudo resolvido. Os espíritas estão com tudo aberto. Nós estamos com a inteligência aberta, a mente aberta, o coração aberto, para continuarmos entendendo. O que isso ofende a Deus? O que isso fere a Deus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a verdade de livro. A verdade que você está falando é do livro dos Espíritos? Não, a verdade é a verdade. Está escrito no livro dos Espíritos aqui. Mas se não for verdade, tira, porque a verdade vai continuar sendo a verdade. A verdade que é de Deus, não é livro dos Espíritos, livro dos médiuns, Evangelho, Bíblia, Alcorão. Não, isso foram os homens que conceberam. Se tiver de acordo com a sabedoria, com a inteligência, com o bom senso e com a ciência, nós podemos conceber como verdade. Agora, se não tiver, tira dali, porque não é verdade. A troco de quê? Você vai ficar defendendo uma bobagem só porque está ali e você é dessa religião ou daquela. É perder tempo. É ser tolo fazer uma bobagem dessa. Queridos, continuo sem saber o que falar para vocês da próxima vez. Mas hoje eu já botei algumas confusões na cabeça de vocês. Se eu não convenci, eu confundi. Não é? E convencendo ou confundindo é útil. Porque vocês confusos, vocês vão sair daqui pensando. Tem que pensar nisso. Vocês têm que ser filósofo. Vocês têm que ser teólogo. E não pensem, mas eu não fiz faculdade nenhuma. Bobagem, vocês estão na faculdade da vida. Estão na faculdade da vida. Se eu abrir uma garrafinha aqui atrás, escondido, daqui a pouco vocês começam a sentir um cheiro aí de gasolina. Vocês tiveram que fazer faculdade para aprender isso? Não. Vocês nem viram a garrafa, mas sabem que, entornaram gasolina aí. A vida é um ensinamento constante, como eu já disse para vocês. Lembram? A garrafa no escuro, com você entornando a água nela, está no escuro, mas você sabe quando vai entornar. Você é capaz de falar, para que vai entornar. Acendeu a luz, está na boquinha aqui, estava quase entornando. Qual faculdade que você aprendeu isso? Na vida. Vida é faculdade. Vida é aprendizado, a cada respiro. O ar que te bate lá fora, você vai analisar, está frio ou está quente, está com cheiro esquisito, alguma coisa estragada que está ali. Aprendeu isso em que faculdade? Olha só, a faculdade é a vida, é o mundo, é o universo. Estão sempre aprendendo. Aliás, dizem que o verdadeiro aprendizado, Benítez,
é aquilo que você mantém quando esqueceu tudo que aprendeu nas escolas. Preste atenção. Não se intimidem. Oh, mas ele falou teólogo. Eu não sou teólogo. Teólogo é teologia, é estudo de Deus. O maior teólogo do mundo, que é o Papa Bento XVI. Por que eu digo que é o maior? Porque é o chefe da maior religião do mundo, que é o catolicismo. Tem 1 bilhão e 300 milhões de adeptos. O Papa, que é o maior teólogo do mundo, disse na Veja, e eu mostro sempre isso na televisão, isso irrita a beça, que eu mostro ele perguntando onde é que estava Deus, que não interferiu lá no Holocausto, permitiu que aquela tragédia acontecesse. Como pôde, Senhor, permitir esse triunfo do mal? Disse o Papa. Onde estavas que não intercedeu? O Papa Bento XVI perguntou isso há pouco tempo agora, há poucos anos, numa visita que ele fez em Auschwitz, nos campos de concentração nazistas. Ele perguntou, onde estava Deus? Se o Papa não sabe onde estava Deus, você pode se considerar teólogo, porque você é espírita, sabe onde está Deus. Sabe onde está Deus. E confiamos, temos certeza na justiça e na presença de Deus, apesar de tudo aparentemente errado que a gente vê acontecer no mundo. São provas para espíritos como nós, que estamos passando por elas, para vencê-las e nos aperfeiçoar como espírito imortal, eterno, indestrutível, que nós todos somos. Que Deus continue sendo sentidos por todos nós, na medida que nós formos nos aprimorando, e até a próxima.